repreende o mal. Aí ele vai a arma do lado. Aí Deus diz assim, não, eu ainda estou com minhas mãos estendidas sobre a igrejinha. E as portas que eu abro, ninguém fecha. Ainda que esteja vendo armação. Porque é nome vendido. Meu Deus, e não está agradando a Deus. Jesus, eu tenho que parar, Senhor. Aleluia. Armado contra Daniel. Aleluia. Aí não acharam nada contra ele. A gente tem que armar agora contra a lei. Alguma coisa que venha da lei do Deus dele. Que possa lançar, que possa a gente armar contra ele. Preparar ali uma cilada contra ele. Tem que ser alguma coisa que esteja dentro da lei do Deus dele. Aí vão lá, fusca daqui, fusca dali. Aí diz, peraí, Daniel ele ora, a gente sempre vê ele orando 3 vezes ao dia. Vamos lá, vamos juntar aqui, vamos lá no rei, vamos dizer a ele, para ele assinar um decreto que durante 30 dias ninguém possa pedir nada a Deus algum, senão a ti, rei. Aleluia. Aí armaram, né? Armaram, foram lá, mas tinha acusação contra Daniel? Não. E Daniel ficou sabendo, mas Daniel temeu? Não. Daniel continuou orando. Aí Deus está dizendo, continue orando. Está sendo perseguida? Continue orando. Está sendo perseguido? Continue orando. Daniel não se deteve não. Quando Daniel fica sabendo, ele vai para a casa dele, abre a janela e vai adorar quem? Ao Deus que podia fazer alguma coisa, ou seja, ao Rei dos Reis. Aleluia. Daniel não foi se prostrar diante daquele rei que não podia nada não, porque o rei já tinha assinado, e a assinatura de rei daquele tempo ali, vocês sabem que não poderia ser revogado, mas ele disse, eu conheço um rei acima desse rei que pode revogar esse decreto. Aí ele vai orar, aí já estava sendo ali a vigilância, não é assim? Quando aí você sai, fica tudo assim, ó, já vai ela, já vai ele, e olha a vida dele como tá, olha a vida dela como tá. Aí Deus está dizendo, tá de boa, porque sou eu que estou cuidando de vocês. Aí vi Daniel orando, aí foram lá do rei, ó rei, o decreto não foi assinado. Após aquele, Daniel, que tu gosta tanto, está lá orando ao Deus dele. Mas e aí? O decreto não pode ser revogado, ele está lá orando. Aí o rei se perturba, a Bíblia diz que ele nem come, começa a jejuar, tentando ver o que poderia fazer, mas não podia fazer nada, o que foi que eu acabei de dizer. Só quem podia mudar a história era o Rei dos Reis. E nessa noite o Senhor está dizendo, tem história de crente aqui, viu? Aleluia. Que só Ele, Deus do céu, poderá revogar. Só Ele, Deus do céu, poderá fazer na tua vida. Você pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode pedir a quem for, mas Ele diz, só eu que posso revogar a tua causa e mudar a tua história. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí foram lá dizer, né? Todos já sabem da história. E Daniel foi lançado lá na cova dos leões. Por quê? Porque Deus muitas vezes Ele permite eu e você, aleluia, ser perseguido, ser caluniado, ser amassado, pisoteado. Tem hora que a gente chora, a gente geme, a gente implora, a gente diz, Deus, oh Deus, onde é que tu estás? Aí Ele diz assim para mim, para você, no mesmo lugar. Eu estou te ouvindo, mas para tu ter intimidade comigo é necessário eu te amassar todinho, te amassar todinho, te quebrar no derraio, para tu ficar como eu quero, para poder te encher e te usar na terra, para tu não dizer que é tu quem faz, porque quem faz é Ele. Aleluia. Aleluia. E no outro dia está lá o rei, Daniel,
Daniel dizendo, não me livrou da cova, mas me livrou de ser tragado pelos leões. Aleluia. O Deus que assim fez eles de travesseiro para eu dormir. Olha, rei, eu aqui, o meu rei, o meu Deus, ele vive. E ele está dizendo, eu vivo na tua vida, eu vivo na tua vida, eu vivo na tua vida. Então ele está dizendo, é a sua vida, na tua vida. E porque tu chora, te preocupa se eu sou na tua vida. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu creio. Deus gosta, né, de gente corajosa. Confesso que ultimamente eu estou tão fujona. Por esses dias Deus me acolchou. Deixou 2 noites sem dormir. Não vinha sono não. O dia amanhecia, vinha o dia, o outro dia. Porque quando Deus manda a gente fazer algo que a gente não faz, Deus cobra. Aí Deus falou assim, gostasse. Usou um vaso, gostasse. Das noites que eu te deixei sem dormir, querem mais agosto? Moisés também, se colocou obstáculo. Aí eu não posso, sou gago, matei, não posso. Jeremias disse o quê? Eu sou um menino. Isaías disse o quê? Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. A gente coloca obstáculo. Quando Deus manda a gente fazer algo, a gente fica colocando obstáculos para não fazer. Avô não. Mas eu não quero, mas eu não posso, mas eu sou limitado aqui, eu sou limitado ali. E Deus quando me chama e Ele te chama, se a gente não fizer o que Ele quer, Ele acocha. Eu sou prova esse dia que a irmã chegou lá em casa, eu estava assim, ó. A irmã, dormir, o que é que aconteceu? Estou sem dormir. Estou 2 noites sem dormir, eu não sei o que é. Mas Deus sabe como acochar a gente, né? Não sei, sabe? E a gente fica mais, rapaz, Jesus, eu só queria dormir. Mas Deus sabe como acocha o vaso, viu? Eu acho bonito o vaso corajoso. Eu não sou ainda não. Eu fujo ainda. Tem coisa que Deus manda eu dizer que eu não falo. Tem coisas que Deus diz, olha Tamires, é assim, é essa a mensagem, eu fujo. Ultimamente eu estou fujando. Né? Mas Deus é aquele que ainda me acocha, que acocha. Deus é aquele que ainda me usa e te usa. Aí eu vou dar a oportunidade à irmã Milena para ela louvar por dízimos e ofertas. E eu convido o diácono Edinaldo para ele fazer a oração por dízimos e ofertas. Amém? Grande Deus. Aleluia. Salve Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Meu Deus, você é tão maravilhoso, nós te louvamos, porque tu és grande e és maravilhoso. Sim, nós te louvamos, que nosso dízimo, nossas ofertas, meu Deus, para quem tem desejo de ofertar, se vá, mas por conta que as portas estão fechadas, sabendo que tem o poder e a autoridade de abrir as portas, meu Deus. Abre a porta para essa pessoa e para esse que vai fazer, aleluia, esse trabalho de recolher, seja com ele, meu Deus, eu te agradeço. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Santo de Israel. A vida me entregou mais uma peça, por essa eu não pude esperar. Aleluia. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui.
Já eu agradeço a minha rica oportunidade, já passo a oportunidade para o diácono trazer a mensagem, amém? Som. Mais uma vez sobre a igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus é fiel, né, irmão? Ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele escreveu na igreja que estava em Roma. Essa carta endereçada a Roma, ela foi escrita no ano 57 a 58 depois de Cristo. Nessa época, Técio, ele era um secretário e ele auxilia Paulo a escrever essa carta. Tem uma serva da igreja de Sincreia chamada Derbe, que ela leva essa carta endereçada a Roma. Paulo estava em Corinto, ali na Grécia. E essa carta que Paulo escreve, Paulo, ele no momento vai se abster do espiritual e dá assim uma informação, uma aula sobre cidadania. Porque Roma, nessa época aqui, 57... Oi, Natan. 57 a 51 depois de Cristo, Nero, ele já era imperador de Roma. Agora imagine você ter que obedecer uma autoridade perversa. Obedecer uma autoridade que matou muitos cristãos e atribuiu aquilo ali ao apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele faz uma recomendação aqui. O apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, Pedro fala para nós cristãos obedecer às autoridades, sejam elas boas ou más. Não é difícil, irmão? Ter que obedecer uma autoridade que trata você com perversidade? E Paulo aqui, com essa preocupação, ele vai aqui afirmar que toda a autoridade, ela é constituída por Deus, irmãos. E por isso temos que obedecê-la. Jesus foi um dos que disseram para ele que ele não pagava tributo. E ele pede para Pedro ir no local, pega o peixe, e aí quando tira da boca do peixe, aí tinha a imagem de César, que era o imperador da época. E Jesus, ele fala, olha, a igreja sabe, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Amém, igreja? Amém. Nós, como povo do Senhor, primeiro, temos ética cristã e segundo, temos que obedecer às autoridades. E essa carta do apóstolo Paulo é uma carta contemporânea, irmão. Se você for ler essa carta aqui, é bem verdade que nós temos que ter essa consciência. Quando Paulo escrevia as cartas, ele escrevia para um grupo daquela época. Era para o grupo daquela época, para o povo daquela época. Mas só quando você lê essa carta aqui, você vai entender que ela é uma carta contemporânea, que ela é uma carta que tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Nós sabemos, e aqui não é nenhuma
informação política, nós sabemos em que estado o Brasil se encontra hoje. Um país que até tem lei, mas não são obedecidas. Então Paulo escreve uma carta para uma elite da época, os reis da época, os imperadores da época. E hoje, irmãos, e mais uma vez aqui reforçando, não estou com política aqui, nós temos um STF, que é o Supremo Tribunal Federal, onde ali eu posso dizer, irmãos, que existem homens guiados pelo diabo. E aí nós, como cristãos, temos que obedecer. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja em Roma. Porque, irmãos, você já viu hoje no Brasil, cidadão de bem é preso. Olha só, nós temos uma Constituição de 1988. Vai dizer, no artigo 5º, que todo poder emana do povo. E o povo hoje não tem mais soberania não, irmãos. O povo, perante a lei que foi instituída, ele é soberano. Mas hoje, se eu, ou se você fizer alguma crítica para algum superior, você é arriscado por uma questão de opinião, irmãos. Só contextualizando, hoje vivemos a ditadura da opinião, irmãos. Isso é a verdade. E se você for ver essa carta aqui, Paulo, eu já disse aqui, ele vai se abster um pouco do espiritual para falar, olha, você é espiritual, você veio de Deus, mas você é um cidadão terreno. Você tem cidadania terrena. Jesus não negou a sua divindade e não negou a sua humanidade. E ele falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é atributo que Paulo fala aqui, irmãos? É quando o governo impõe algo para mim, certo? E eu tenho que pagar. Era isso que Paulo estava falando aqui nessa carta. Que a igreja em Roma estava devendo essa questão às autoridades, que elas são constituídas por Deus, irmão. E nós, como povo cristãos, que somos inteligentes, sábios, temos que obedecê-las. Ô irmão, me permita aqui. O que eu falo aqui raramente se aplica aqui. Mas hoje é tão difícil obedecer pastor, quanto mais uma autoridade constituída por Deus, irmão. Está tão difícil hoje. E não estou falando do pastor João aqui. Me permitam aqui. E me permitam falar aqui, irmão, nem preciso dar satisfação. Me permita aqui, em nome de Jesus. Não é nenhuma retaliação a ninguém aqui dentro, não. Eu estou falando de um texto contemporâneo em que o apóstolo Paulo, que eu já falei aqui, todo mundo sabe, foi até o terceiro céu, mas agora se abstém do espiritual para dar uma hora de cidadania, irmãos. Porque estava faltando isso. Obedecer às autoridades, que elas são constituídas por Deus. Paulo mais na frente fala a respeito do amor. E aí quando eu amo, eu respeito. Ainda que uma autoridade, irmãos, ela seja perversa, quando nós temos o amor cristão, nós respeitamos. E até de cabeça baixa. E nós sabemos que quem está ali, será em qualquer posição, foi constituído por Deus. E Paulo faz essa recomendação. Porque se eu me levantar contra as autoridades constituídas por Deus, eu vou sofrer as consequências. Sabe por quê? Porque Paulo, ele vai dizer aqui que essas autoridades que foram levantadas por Deus, elas aplicam leis. E nós, como cristãos, temos que obedecê-las.
Temos que obedecer. É um requisito aqui. Eu estou falando de um homem que tinha todos, sem exceção, irmãos, todos os dons espirituais. Eu estou falando de um homem que foi levado até o terceiro céu. Eu estou falando de um homem que lá em Gálatas capítulos 2 e diante, ele vai falar do fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, temperança, fé. Estou falando desse homem que agora ele chega e escreve uma carta e aí levam para a igreja em Roma, porque Roma, irmão, era um local onde tinha lei, era em Roma. E era uma lei severa. Se você fosse um opositor ao imperador da época, eu já tenho dito aqui, está na história universal, que Nero, ele queimava cristãos. Ele colocava os cristãos pendurados em um madeiro e tocava fogo. Para quem fosse oposição a Nero. E aquilo para ele era uma diversão. Queimar cristãos, irmão. Sabe por quê? E hoje, aqui no Brasil, só que ela é velada, irmão. Mas a perseguição religiosa já existe aqui no Brasil. E nós não podemos nem opinar, irmãos. Você não pode dizer algo contra. Na China, sabe quem governa lá? É um tal de Xi Jinping. E se for lá, as redes sociais, elas são controladas. Se você falar algo a respeito mal, aí a ditadura da opinião, ela vai te prender e, se possível, até te matar. Coreia do Norte, porque são duas Coreias, né? A do Sul e a do Norte. A do Norte, que é imperador lá, é um tal de Kim Jong-un, irmão. Eu estou dentro do texto, meu irmão. Eu estou dentro do texto. Kim Jong-un. Se você usar a internet e outra, viu? Estão querendo controlar aqui no Brasil as redes sociais. Sabe por quê, irmãos? Porque já sabem que o número de evangélicos é muito grande. E vamos dar um exemplo. Vou usar minha amiga Cessa aqui agora. Ela é uma opositora contra esse sistema satânico. Aí ela vai se candidatar a alguma coisa. E aí, como a massa evangélica está crescendo muito, aí vão votar nela. Aí o sistema, irmãos, romano, que é muito parecido ao nosso, vai querer sufocar ela. Vai querer controlar suas redes sociais. Você não pode. Venezuela, sabe quem é de lá? Maduro. Não sai não. Maduro quer sair não. Agora há pouco levantou-se, né? A maior nação mundial, irmãos, que é Estados Unidos, levantou-se contra a Venezuela. Eu conheci o venezuelano. Pronto, eu trabalhava no almoço de Fernando. Eu conheci o venezuelano. Ele falando, eu fiz eu sou. E aí ele falou, me conta aí como é lá. Aí ele fez, irmãos, lá 1 quilo de arroz, irmãos, estava por R$18. E ele falou, quem se levantar, cristão, viu, batista ele, quem se levantar contra o governo, já sabia, irmão. Quem se levantar contra o governo Maduro, ou é morto em plena praça pública, ou é preso, irmão. E se ele souber que é cristão, ele mata. E sabe qual era a morte prazerosa em Roma? Era matar decapitado.
Era matar decapitado. Eu disse que ia parar com isso, igreja. Dê glória. Dê glória, igreja. Falei igual o meu pastor mas eu dei um glória para correr engasgado. Aleluia. Isso aqui, irmãos, é praticidade. Existe um estudo chamado, já falei aqui, dentro da teologia de ética cristã. E nós, porque Jesus Cristo, ele foi o primeiro a dar aula de cidadania, irmão. Eu não posso, você não pode esquecer que você é um cidadão terreno. Você não pode. Você não pode correr disso. O apóstolo Paulo, irmã Mary falou Daniel, não foi? Eu falei aqui, irmão, uma vez, não endossando o que ela falou. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles ficaram durante 3 anos na Babilônia, aprendendo a cultura, do idioma, tudo, e não se desviaram. E não se desviaram. Foram lá para aprender. Foram lá para estudar. Lá na Babilônia, um regime rigoroso, que até os livros de história falam dele, Nabucodonosor. E eles estavam lá, 3 anos e meio alguma coisa. Se me fala a memória, alguém pode pesquisar. Eu acho que foi 3 anos e meio alguma coisa. Aprendendo a cultura, o idioma, tudo local. E ninguém se desviou. Sabe por quê? Para dar uma... tem o que a gente fala, um testemunho de cidadão, de cidadania. E Daniel se orava 3 vezes ao dia, mas ele deu um testemunho de cidadão. Ele não desobedeceu o rei Nabucodonosor, ninguém lá desobedeceu. Só disse uma coisa, porque ele ofereceu uma iguaria que não queria. Ó, faz o seguinte aí, achei que não vai comer disso aí não. E aí Paulo aqui, irmãos, aprendeu tudo sobre a lei romana. E até falei aqui, só reprisando. Ele teve um título de cidadão romano. Um título, irmão. Não era qualquer um que tinha, não. Eu vou levar alguns trechos aqui. Desse homem que alertou a igreja para ser cidadão, irmão. Cidadão. Cumpriu o seu papel de cidadão terreno. Saber que as leis foram impostas a eles, mas ele, ou eles, os cristãos em Roma, teriam que obedecer às autoridades, porque elas, querendo nós ou não, elas sendo perversas ou não, elas são constituídas, levantadas por Deus. Aleluia. E se são levantadas por Deus, eu tenho que obedecer e você tem que obedecer. Aleluia. Vivemos uma época que é difícil obedecer até um ministro do Senhor, irmão. Quer passar por cima. Deixa eu ver aqui, mas estou falando dele. Passar por cima. Pedro falou, né? Melhor obedecer a Deus do que a homens. Falei o contexto. Se Pedro não obedecer a homens, falei, senão não escrevia. Eu tenho que obedecer às autoridades, sejam elas más ou sejam elas boas. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Eu sou espiritual, você é espiritual, mas também nós somos cidadão terreno, irmão. Aleluia, glória a Deus. Paulo falou o seguinte, irmão, que tinha crente na época, porque era um crente, que tinha visão, que tinha não sei o quê, não queria falar com os gentios. Paulo falou assim, melhor sou eu sair do mundo. Sabe o que ele disse? É melhor sou eu me guardar para eu não falar com eles. Melhor sou eu sair do mundo. Por isso que era conhecido como apóstolo
eu vou pregar para os gentios, os povos estranhos. Aleluia. E hoje estamos aqui, irmão. Deus, aleluia. Eu sei que honra e glória para Jesus Cristo, mas se não houvesse um apóstolo Paulo nessa época, esse evangelho de Cristo não teria chegado até nós, não. Não teria, irmão. Eu digo com base aqui na palavra. E não estou desafiando ninguém, não. Não chegaria até nós esse evangelho, não. Mas aí o homem chamado Paulo, ele fala aqui assim, no versículo 1, capítulo 13. Toda alma, ele está falando de toda alma, envolve crente, me permita a expressão, espírita, ele diz outro nome, católico, ele fala assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Aleluia. Glória. Ele falou toda a alma, e ele se envolve todo ser humano. Temos que nos curvar perante ela, obedecê-las. E eu vou terminar. Ele fala aqui assim, ó. Veja o que ele diz, irmãos, para crentes espirituais. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Ou seja, se eu desobedecer uma autoridade, eu vou ser condenado por Deus, e por desobedecê-la também as autoridades, o sistema, a lei vai me condenar. É isso que ele está dizendo, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou aqui e vou terminar agora. Ele vai falar aqui, irmãos, no verso 8, a ninguém. Aí Paulo, ele agora a ninguém devais coisa alguma. Mas é coisa alguma mesmo. É nada mesmo. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Senão o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Aleluia. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou terminar com esse texto, essa passagem aqui, 13, 8, abre brecha para muitas coisas. O crente pode pedir emprestado? Pode. Só que ele tem que pagar. A ninguém. E quando ele fala ninguém, ele envolve pessoas e instituições financeiras. Amém. A ninguém, Senhor, tenha misericórdia de mim. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E aí, meus irmãos, o negócio estreita para o nosso lado. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Receba aqui da parte do Senhor, Glória a Deus. Aleluia. falando para crentes. Olha, a ninguém, nem a homens, nem irmãos meus, amigos, nem a instituição devais coisa alguma, a não ser o amor. Aleluia. Grande Deus. Santo. Aleluia. E Paulo vai dizer assim, ó, se for possível, aleluia. Se for possível, amais uns aos outros. Porque ele sabe que às vezes é impossível, é difícil, irmão. E ele fala assim, olha, levem as cargas
levar a minha, irmão? Eu não quero levar a minha? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o outro versículo aqui do capítulo 13. Aí ele vai falar. Depois de tudo isso, de tudo que ele fala, obedecer às autoridades. Porque se não obedecer, eu vou sofrer condenação, tanto de Deus como das autoridades. Aí ele fala aqui assim, ó. Mas e revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vou ficar só aqui. Olha o que Paulo fala para a igreja em Roma: revestir-vos. Ou seja, trocar aqui em miúdos, ser cheios de Deus. Me revestir dele, ser cheio dele. Mas algumas pessoas confundem, acham que ser cheio de Deus é falar em línguas e profetizar. Não é isso não, irmão. E nada contra mais uma vez. Quando eu estou cheio de Deus, eu estou revestido de Deus, eu amo, eu obedeço a palavra do Senhor, eu obedeço às autoridades, ser cheio do Espírito Santo. Não é aquele crente, ainda que eu creia, irmão, não é aquele crente que profetiza, não é aquele crente que fala em línguas, ou tem todos os espirituais, não! Ser cheio do Espírito Santo de Deus é dizer assim, ó: pastor, eu lhe obedeço, ainda que seja contra a minha vontade. Eu lhe obedeço. E Pedro falou assim, ó: andai em espírito. E andar em espírito também, irmãos, não está se referindo a dons espirituais. Andar em espírito é quando eu tenho o amor de Cristo no coração e eu respeito meu irmão, ainda que ele diga algo contra mim, eu tenho que respeitar. Andar em espírito é isso. É dizer assim, ó, quando a gente quer fazer alguma coisa que talvez me constrange, eu constrange o irmão, aí faz assim: Espírito Santo, faça isso não, porque quem governa você sou eu. Andar em espírito é isso. Ainda que venha contra a minha vontade, eu tenho que obedecer. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Pois espera a vida inteira, não te conforme com essa era, pois espera, em Deus espera. Desde já eu convido o nosso pastor João para fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos orar, irmão, com nosso irmão Edinaldo. Ele vem orar. E os dias que ele passou, não veio aqui, ele estava representando a igreja em outro lugar, graças a Deus por isso. E ele vai orar, encerrar o trabalho e voltar a mesa apostólica e ir para casa, cheio de alegria do que Deus falou conosco nesta noite. Mais uma vez, salve o povo de Deus para a paz do Senhor Jesus. Curva sua cabeça e olhe comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença em nossa vida, meu Deus. Mais uma vez por esse dia tão maravilhoso que tu tem nos concedido a nós. Estamos diante de ti, pelo louvor que foi aqui entoado, meu Deus, os versículos que veio do teu coração, pela palavra, aleluia, nesta noite, meu Deus. Nós te agradecemos porque tu, Senhor, és fiel e tu falaste conosco nesta noite, através do louvor e das palavras.
das saudações que vem aqui entoada a Ti, Senhor. Leva para casa em paz, Senhor, dá um sono reparador, nos ajuda, nos protege da investida do nosso adversário. Eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Abra a mão, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja e ele. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todas as irmãs.